Mas o grande tema aqui é como a adesão aos protocolos clínicos pode ser facilitada, né? Então, se você tem, por exemplo, a inclusão da acupuntura ou da auriculoterapia, ou de qualquer outra prática, né? Dentro de um protocolo de tratamento e acompanhamento da hipertensão. Está lá no protocolo. Tá? Agora, você precisa superar o desafio de implementação e de aderência. Então, para que ele efetivamente seja disponibilizado para a população e utilizado como o protocolo recomenda, é preciso que as condições necessárias para que essa prática exista estejam presentes, né, nos mais diversos cenários da atenção primária, por exemplo. Isso parece ser um desafio assim, gigantesco, que você consiga disponibilizar as mesmas condições em todos os lugares, né? Mas é uma imagem objetiva, tá? Uhum. Não, é claro que a gente reconhece e valoriza a diversidade, mas é muito importante que a gente mantenha a ideia de que uma padronização com qualidade quer dizer que não haverá variabilidade justificada de condutas, em que pese, dentro de um protocolo, você tem uma série de condutas alternativas e que o julgamento sobre isso é feito pelo clínico em relação ao caso concreto, né, ao caso real, ao paciente que ele tem diante de si. Então, essa ideia, na verdade, está no cerne do desenvolvimento de protocolos clínicos informados pela melhor evidência disponível e contextualizados. Né? Acho que isso Uhum. é absolutamente fundamental também para as práticas integrativas e complementares. Sim. Eu acho que a gente está. Queria fazer dois comentários, né? Um que, do ponto de vista, né, da política pública, né, o que a gente se esforçou até a minha saída, né, da gestão no começo do ano passado, né, da gestão das PICs no Ministério, a gente queria quebrar, né, aquela imagem, né, que existia de que não existia evidência no campo das PICs, né? Inclusive dentro do próprio Ministério, né? Foi interessante que a gente chegou lá na área de pesquisa e a gente estava conversando sobre as PICs e a primeira coisa que será, mas isso não tem evidência, a gente vai gastar tempo com isso, né? E a gente disse, não, ó, vamos fazer uma busca de uma prática, vocês fazem uma revisão rápida e aí depois a gente volta para conversar, né? Eles se espantaram com a quantidade de revisões sistemáticas, né, que tinha no campo, né, de uma das práticas que a gente pediu para eles olharem, e aí mudou totalmente o discurso e a gente começou a abrir um campo de debate, né, dentro do próprio ministério, estava bem interessante. E do ponto de vista de encomendas externas, né, foi aí que a gente encomendou os mapas de evidências, né, no campo das práticas integrativas, e hoje tem vários, né, na plataforma da Bireme, e aí mostrando que você não tem como chegar e dizer assim, ó, não tem evidência no campo das PICs. Tem práticas que têm muito mais evidências, tem práticas que têm menos evidências, e tem práticas que não foram realizadas no mapa ainda. Então, do ponto de vista, né, visual, a gente não tem como afirmar, né, qual é essa, né, essa carga de evidência que a gente tem pensando nas revisões sistemáticas. Mas um outro ponto também, que eu acho então, assim, a gente está nessa fase, né? A próxima fase que a gente ia entrar era justamente a partir dessas evidências disponíveis, aonde a gente tem esses acúmulos de evidência para começar a sistematizar isso e trazer isso para os guias, né, de prática clínica, né? Porque quando a gente vai olhar os processos de revisão das sociedades, de vários grupos, né, não entram, né, dentro dos critérios de busca que eles colocam, quando saem coisas e práticas integrativas, acaba que não entra dentro das revisões e não citam, né, nenhuma prática integrativa mesmo tendo evidência, né? Impressionante, né? Então, por exemplo, foi feito um documento há pouco tempo, né, de uma das sociedades sobre hipertensão, e eles estavam afirmando que hipertensão, né, o efeito da meditação para o controle da hipertensão era apenas baseado em opinião de especialistas. Né? E a gente tem inúmeras revisões sistemáticas mostrando, né, algum efeito. E aí, só para fechar essa parte, aí o que, que acontece? Algumas entidades, e aí a gente tem uma mudança nisso na cultura vindo dos Estados Unidos, eles estão começando a olhar
para essas práticas não farmacológicas com um olhar mais sério do que a gente tem em outros países, inclusive aqui no Brasil, né? E aí, por exemplo, a Associação Americana do Coração, usando a recomendação GRADE, né, o que que ele diz? Olha, a gente não tem a evidência final, o nível máximo de evidência, né, um nível maior de certeza, né, de que a meditação realmente vai controlar a hipertensão. A gente tem boas evidências que apontam para isso, mas quando a gente olha o custo, né, de você fazer meditação, né, relacionado a outras tecnologias, né, comparado com outras tecnologias, e também quando a gente compara o risco, eles são muito baixos. Então, mesmo sem a gente ter o grau máximo, digamos assim, de certeza, né, justifica já a gente adotar e recomendar a meditação para o controle da hipertensão, né? Então, esses aspectos eu acho que é muito interessante e está evoluindo, né? E no campo das PICs é um ponto importante para a gente, né? Perfeito. Acho que essa é a evolução que você observa, né? Ela é muito palpável, em vários sentidos, né? Internacionalmente, você deu um depoimento aí da volume, né? Disponibilidade de estudos, principalmente de revisão sistemática sobre efeitos, para diferentes práticas que são diferentes entre si, mas essas que estão mais incluídas no campo da medicina tradicional chinesa é uma variedade enorme de. Acho que a última vez que eu verifiquei isso estava em torno de 180 revisões temáticas sobre efeitos, né, da Uhum, acupuntura, por exemplo, a respeito de diferentes desfechos, né, com muita sobreposição, é verdade, mas até isso também é comum quando você examina condições crônicas, né? Em outras coisas, por exemplo, atividade física, nossa, tem algumas centenas de estudos que se sobrepõem, né, em relação aos diferentes desfechos. Então, temas de interesse que ganham interesse da academia, né, seja porque entram numa agenda governamental e o fomento acaba sendo direcionado de alguma forma para isso, ou está numa agenda social crescente, como é o caso das práticas integrativas, eu acho que isso acaba se refletindo na maior disponibilidade de evidência, né? Processos de elaboração de recomendações clínicas, olha, é, sem transparência e sem ser um processo sistemático e participativo, hoje não se considera confiável. Então, é preciso. Hoje existe o sistema grade, existem outras formas que são anteriores ao sistema grade, mas que melhoram muito o processo inteiro de escolha, por exemplo, das recomendações. O menos recomendável é você reunir um conjunto de especialistas e chegar a um consenso específico, se não para questões específicas, né? Então, você uhum, tem isso aí também não é absoluto, não vale para tudo, mas uma recomendação de saúde pública, ela tem um processo bastante bem estabelecido, né? E a ideia é de que a gente siga esses processos com transparência, usando a melhor evidência disponível e uma evidência não apenas sobre efeito, né? Você tem uhum, um outro conjunto de evidências que precisa ser considerado e acima de tudo, né? De forma contextualizada aonde a implementação acontecerá. No caso, no nível nacional, você precisa considerar toda essa diversidade de contextos locais, né? E o Brasil tem essa característica aí de disparidades regionais, dentro da mesma região, dentro da mesma cidade, você tem uma variabilidade muito grande de acesso, né, a diferentes estruturas e condições prévias. Então, acho que você, mais uma vez, Daniel, super correto a perspectiva de que é um trabalho em construção, mas não fomos nós que começamos, isso já vem bem de antes, né? Você imagina que as primeiras revisões temáticas sobre yoga, sobre meditação, são antigas, não são recentes, e recentemente você tem publicações sendo realizadas aí todos os dias, né? Então, parece ser crescente o interesse das pessoas e o argumento, ou quem sabe assim, entre aspas, né, o mito da falta de evidência, eu acho que ela já deixou de existir há algum tempo. Algumas pessoas insistem nisso, né, no campo aqui, né, no Brasil, né, e estão querendo, né, derrubar todas as práticas, né, de uma política pública
com o argumento que não existe evidência. Mas isso é justamente, né, o objetivo da comunicação, né, que é a parte da tradução do conhecimento, né, você divulgar, disseminar informações de qualidade, eu acho que é uma parte fundamental.